Você já parou para pensar que a gratidão, ela requer uma boa memória? A gratidão requer uma boa memória porque a gente tem que lembrar do que Deus fez por nós. Só que a nossa memória não funciona tão bem quanto a gente gostaria, não é verdade? Por isso que uma boa prática é registrar nossos motivos de gratidão de alguma forma. Todos os anos, eu e a minha família, nós usamos o pote da gratidão. Ao longo dos anos, vamos colocando por escrito motivos de agradecimento dentro daquele pote. E no dia de ação de graças, último domingo de novembro, nós revelamos aquilo que Deus fez de bom para nós ao longo do ano e temos um momento de oração e gratidão. Na nossa igreja, Igreja Batista Fonte Morungaba, no ano de 2022, para ajudar a nossa memória, nós usamos uma árvore da gratidão. E tivemos papeizinhos em que anotávamos os motivos de agradecimento por coisas que Deus fez por nós e fomos prendendo nessa árvore. E essas lembranças foram colocadas ali para nos ajudar a darmos graças, expressões de gratidão a Deus. Gratidão a Deus é o reconhecimento de que Ele, na sua bondade, na sua fidelidade, proveu para nós, cuidou de nós, tanto física quanto espiritualmente. Gratidão é o reconhecimento de que dependemos totalmente de Deus, de que tudo que somos e temos vem dele. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho mais a fundo comigo agora sobre gratidão e ver, com base nas Escrituras, a necessidade da gratidão, os propósitos dela e como cultivar a gratidão na minha vida e na sua vida. Começando com a necessidade da gratidão. Por que precisamos ser gratos? Primeiramente porque deixar de ser grato a Deus é um pecado grave. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que os homens, a humanidade, os seres humanos, são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Veja que dar graças a Deus é algo que nós devemos levar a sério, porque é exigido de nós como suas criaturas. Porque dar graças a Deus é reconhecer a generosidade das mãos de Deus em suprir o que necessitamos, em cuidar de nós. E quando não somos gratos, Deus, o texto de Romanos vai dizer, nos entrega a imoralidade, a maldade, que vão crescer cada vez mais. O juízo de Deus, esse é o assunto de Paulo em Romanos 1, veio por quê? Porque as pessoas deixaram de honrar a Deus e de dar graças a Deus. Então aí está a necessidade de você aprender a cultivar em si mesmo um espírito de gratidão que permeie toda a sua vida. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, muitas igrejas em vários lugares do mundo ficaram com as portas abertas 24 horas por dia para que as pessoas entrassem ali e orassem pelos seus familiares queridos que estavam na batalha. E um colaborador que cuidava de uma dessas igrejas abertas reparou num rapaz que ia lá todos os dias e ficava mais ou menos 10 minutos orando. E depois de várias semanas percebendo isso acontecer, aquele jovenzinho entrou e dessa vez ele permaneceu de joelhos por muito mais tempo, bem mais tempo. E aquele colaborador, intrigado com a situação, foi falar com o jovem e perguntou por que é que ele daquela vez estava ali há tanto tempo, e o jovem respondeu e disse: eu vim aqui todos os dias, durante alguns minutos, para pedir a Deus que trouxesse o meu pai de volta para casa em segurança. E nesta manhã meu pai chegou da guerra em segurança e a primeira coisa que eu fiz foi correr para cá para agradecer ao Senhor por ter respondido à minha oração. É sobre isso que nós estamos falando, a respeito da necessidade da gratidão. Dar a Deus o tributo que Ele merece pela bondade dEle para conosco. Você já deve ter ouvido falar da história de 10 homens leprosos que Jesus curou. Depois dá uma olhada na sua Bíblia, lá em Lucas 17. Eles tinham a mais lamentável de todas as misérias humanas. Eles eram afligidos pela lepra, uma terrível doença repugnante. Socialmente eles eram banidos por causa dessa doença e não tinha ninguém que pudesse aliviar o sofrimento físico e emocional deles. Então Jesus os curou. E imediatamente após serem curados, eles podem voltar às suas vidas normais e saem correndo para festejar. Apenas um se volta para Jesus para agradecer aquilo que Jesus fez.
Sabe que esse relato nos mostra duas coisas. Primeira, a natureza humana, como nós somos ansiosos por receber, como queremos receber, mas somos lentos e indiferentes para dar graças por aquilo que recebemos. Oramos, pedimos, clamamos, solicitamos, queremos que Deus intervenha na nossa vida e depois, quando Deus age, faz algo por nós felicitamos a nós mesmos e nos esquecemos de dar graças ao Senhor. Mas a segunda coisa que essa história dos 10 leprosos nos mostra é que Deus tem consciência plena do quanto somos ingratos. Nesse relato, Jesus expressa sua reprovação pelo fato de apenas um ter voltado para agradecer. Jesus pergunta: onde estão os outros? Jesus continua tendo a mesma percepção e a mesma reprovação quando nós não voltamos continuamente para agradecer a Ele pelas bênçãos dadas. Na Bíblia, os anjos dão graças a Deus. Os levitas no Antigo Testamento deviam colocar-se de pé e dar graças a Deus todas as manhãs lá no templo. Os salmos referem-se a dar graças a Deus 35 vezes. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, expressa gratidão a Deus 18 vezes. E mais 10 vezes ele instrui os leitores, os cristãos, a darem graças. Você sabia que há 140 referências na Bíblia sobre dar graças a Deus? Isso tudo mostra que dar graças é um aspecto crucial da piedade. E nós precisamos então e devemos exercer gratidão e expressar gratidão a Deus. Mas há um exemplo notável de gratidão a Deus no Antigo Testamento. É o exemplo de Daniel. Você deve se lembrar que ele recebeu uma notícia estarrecedora. Veio um decreto que proibia as pessoas de orarem. E esse decreto dizia o seguinte: se você orar a qualquer outro Deus que não o rei do Império Babilônico, se você orar a qualquer outro Deus, você será lançado na cova dos leões. Você se lembra o que Daniel faz imediatamente? O livro sagrado diz que ele vai para casa, ele vai para o seu quarto, ele vai no andar de cima e ali ele faz o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, e o texto diz, agradecendo ao seu Deus. Daniel já tinha esse hábito, e esse hábito foi mantido, o hábito de dar graças, de orar em gratidão a Deus, foi mantido até mesmo num momento muito complicado. Isso também reforça e ressalta a necessidade de nós darmos graças a Deus. Entre os conceitos fundamentais da vida cristã, entre as virtudes fundamentais que nós devemos praticar, está essa virtude da gratidão e das ações de graças. Devemos crescer nisso. A gente acha que quando se converte tem que parar de beber e se embriagar, não pode adulterar, temos que abandonar pecados capitais e achamos que a gratidão não é um mandamento crucial, mas é sim. Colossenses 2 diz o seguinte, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e Paulo inclui, transbordando de gratidão. Veja que ele acrescenta num pequeno conjunto de virtudes principais da vida cristã, ele acrescenta a importância da gratidão como evidência de estarmos unidos a Cristo. A gratidão é algo necessário, mas nós podemos nos perguntar também quais são os propósitos da gratidão. E a gratidão tem sim alguns propósitos muito claros, específicos e maravilhosos. Primeiramente, a gratidão glorifica a Deus. Esse é o propósito principal da gratidão. Ela glorifica a Deus. O Salmo 50, 23 diz assim, aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Veja, a bondade de Deus para com todas as suas criaturas é infinita. Essa bondade é ainda mais bela para com aqueles que são redimidos. Deus nos tem abençoado não só neste reino terreno, temporal, mas também com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E quando nós reconhecemos isso de maneira concreta, expressando a nossa gratidão a Deus, dizendo a Deus, Deus, muito obrigado, nós glorificamos a Deus, nós damos a Ele a honra que Ele é devida. Então, em primeiro lugar, a gratidão glorifica a Deus. O segundo propósito da gratidão é que ela promove humildade em nós.
Nós temos a tendência orgulhosa e orgulhosamente de roubar o crédito pelas coisas, o crédito que pertence somente a Deus. Deuteronômio 8 faz esse alerta, verso 12: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, das serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Veja que dar graças a Deus significa justamente reconhecer o que Deus faz, o que Ele tem feito, para não cairmos no orgulho de atribuirmos a nós. Ah, foram minhas mãos que fizeram tudo isso. Fui eu que realizei todas essas coisas e me esqueço do Senhor. A gratidão é a maneira prática de eu quebrar o meu orgulho e me manter humilde diante do Senhor. O apóstolo Paulo dava graças a Deus constantemente pelo progresso espiritual das igrejas, debaixo do cuidado dele. Paulo nunca aceitou, nunca recebeu crédito para si mesmo por qualquer coisa que ele tivesse feito na obra de Deus. Ele estava sempre reconhecendo a suficiência e a graça de Deus. Então a gratidão, ela promove humildade em nós. Em terceiro lugar, a gratidão estimula a nossa confiança em Deus. A gratidão nos ajuda a confiar em Deus, principalmente nas horas de maior necessidade. Quando você dá graças a Deus, isso nos estimula a invocar esse Deus quando o momento de angústia chega. O Salmo 50, 14 diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Veja como o Salmo conecta a gratidão a Deus ao clamor no dia da angústia. Se você oferece o sacrifício de gratidão a Deus, no dia da angústia você estará forte para clamar a Ele, e Ele vai livrar você e você o honrará ainda mais. Então a gratidão glorifica a Deus, a gratidão promove humildade em nós, ela estimula a nossa fé, e o quarto propósito da gratidão é que ela promove em nós contentamento. Nós temos uma natureza pecaminosa que luta contra a obra do Espírito Santo dentro de nós, e a nossa carne incita em nós o descontentamento. Essa é uma luta tão intensa que Paulo chega a declarar o seguinte: miserável homem que sou. E onde que ele encontra alívio? Onde que ele encontra contentamento? Em dar graças a Deus pelo livramento dado por Cristo Jesus. Lá em Romanos 7 diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí no verso 25 ele diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo encontra na gratidão a Cristo a saída para vencer sua própria miséria e se contentar e se alegrar no Senhor. Veja que há 4 propósitos nobres na gratidão: glorificar a Deus, promover humildade, estimular a nossa fé e promover contentamento em nós. Todos os agradecimentos que eu coloquei no meu pote de gratidão, que nossa igreja colocou na árvore da gratidão esse ano, eles cumprem esses propósitos de dar glória a Deus, cumprem também o dever de dar glória a Deus. Agora eu queria te ajudar também na seguinte questão: como cultivar em mim um coração grato? Como que você pode promover em si mesmo, em sua própria vida, como desenvolver a gratidão? Existem algumas boas práticas bíblicas que geram gratidão. Primeiro, esteja arraigado e edificado em Cristo. A vida vivida em comunhão com Cristo, ela fundamenta a gratidão, ela promove a gratidão. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. À medida que você então está enraizado em Cristo, edificado em Cristo, firme em Cristo, você vai transbordar de gratidão. Tem que andar com Jesus, tem que buscar a ajuda de Cristo, tem que viver uma vida que você faz a vontade de Cristo, tem que viver uma vida em que você dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em você, agir em você, comandar você, guiar seus passos. E à medida que você vai tendo essa experiência de vida, a gratidão vai ser cada vez maior.
Segunda maneira de você cultivar gratidão em você é cultivar o hábito de dar graças sempre a Deus por tudo. Amplie a sua gratidão para além daqueles momentos de refeição em que você agradece a Deus pelo café, pelo almoço, pelo jantar. Tenha o hábito de agradecer continuamente por entrar no trabalho, por sair do trabalho, por dormir, por acordar. Aliás, aqui vai mais uma dica para você cultivar a gratidão. Talvez você possa estabelecer como regra para si mesmo começar seu dia com orações de gratidão. Logo cedo, primeira coisa, se coloca diante de Deus, ajoelhado, e agradece, agradece, agradece. Quando o dia acabar, antes de você deitar sua cabeça no travesseiro, tenha mais um momento em que você dá graças a Deus por tudo que Ele fez por você. Outra maneira que você pode usar para cultivar gratidão no seu coração é ter uma lista de pedidos de oração e, em paralelo a ela, uma lista de agradecimentos. E usar essa lista nas suas orações, olhar para ela e orar por aquilo. Apresentar a Deus aqueles pedidos, mas também ir anotando as coisas que Deus fez, as respostas que Ele atendeu. E você usa essa lista de pedidos, ela pode estar numa folha de caderno, ela pode estar no seu celular, no seu computador, como você achar melhor. Diariamente você usa, uma vez a semana, 2, 3. Se você fosse hoje fazer uma lista de agradecimentos, o que você colocaria? Talvez você colocaria nessa lista a sua salvação em Cristo Jesus. Vai, faça a lista, pega um papel, pega o seu celular, um computador e comece a anotar. O que mais você colocaria? Pelo alimento que você tem à mesa? Pelas contas pagas? Pelo seu emprego? Pelo seu cônjuge? O fato dele ser cristão, piedoso, por ser fiel a você? Pela vida dos seus filhos? Pelos seus estudos, pela formação acadêmica, por algum livramento, por você ter sido curado de alguma enfermidade. Faça essa lista, coloque isso. E essa vai ser uma maneira de você dizer a Deus obrigado por cada uma dessas coisas. Outra coisa que você pode fazer para cultivar a gratidão no seu coração é colocar o agradecimento nos seus momentos de intercessão. Deixa eu dizer uma coisa para você, as nossas orações não devem ser feitas de maneira aleatória. De maneira descuidada, seguindo apenas nossos impulsos, sentimentos e o que temos vontade de falar com Deus. De maneira alguma. Nossas orações têm que ser regulamentadas. Até porque a Bíblia está cheia de regulamentações sobre a maneira como devemos orar. Então, quando você ora, você tem que pensar biblicamente e definir biblicamente o que é que você vai falar com Deus. E uma das coisas que a Bíblia ensina que nós devemos falar com Deus é falar com Ele sobre a nossa gratidão, as nossas ações de graças. Então coloque nas suas orações um momento para você apenas dar graças e se recuse a fazer qualquer oração sem dar graças no começo, no meio e no fim. E por último, para você cultivar a gratidão no seu coração, utilize a Bíblia. Utilize a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é poderosa para desenvolver gratidão em você. Como qualquer outra virtude cristã que precisa ser desenvolvida na nossa vida, nós precisamos também da palavra de Deus para desenvolver a gratidão, para sermos transformados pela renovação da nossa mente, como diz a palavra, nessa área da gratidão. Você vai precisar ler o que a palavra diz sobre ação de graças, memorizar passagens sobre isso, meditar nelas continuamente. E esses versículos sobre gratidão vão penetrar o seu coração e você vai clamar a Deus para te dar um coração alinhado com esse ensino da palavra. Você vai clamar a Deus para te dar um coração grato e você vai se tornar como aquele leproso que voltou. Não os 9 que foram embora, mas aquele um que voltou para agradecer a Jesus. Essa transformação de fazer de você uma pessoa não mais ingrata, não mais indiferente, mas grata a Deus. Essa transformação é obra do Espírito Santo no coração que se enche da palavra. Enche a sua palavra com verdades bíblicas sobre gratidão e você verá o Espírito Santo transformar você numa pessoa mais grata. Finalizando essa palavra, eu quero relembrar o que vimos sobre gratidão aqui. A necessidade dela é o nosso dever diante de Deus. Ela é um padrão nas Escrituras e ingratidão é um pecado grave. Nós aprendemos aqui também os propósitos maravilhosos da gratidão, pelo menos 4. Pela gratidão nós glorificamos a Deus, promovemos humildade em nós, estimulamos a nossa fé,
e nos tornamos pessoas mais contentes. E aprendemos a cultivar gratidão na nossa vida. Para sermos mais e mais gratos, precisamos enraizar o nosso viver em Cristo, criar o hábito de dar graças em tudo, orar no início e no fim do dia em gratidão a Deus. Temos uma lista de motivos de gratidão que nós consultamos em nossos momentos de oração, colocar nas nossas orações o tema da gratidão e renovar a nossa mente a esse respeito. Que aquela atitude daquele jovem na época da Segunda Guerra, que quando percebeu que Deus atendeu o seu pedido, trouxe o seu pai são e salvo da guerra, aquela atitude de correr para a igreja para dar graças a Deus pelo que Ele fez, seja a atitude presente em nossa vida continuamente, seja o nosso estilo de vida, corrermos para a presença de Deus, ainda que não seja dentro de uma igreja, ainda que dentro da nossa casa, numa caminhada pelo parque, na calçada de casa, no quintal, seja onde for, que nós possamos correr para Deus continuamente, para apresentar a Ele a nossa gratidão, porque a ação de graças é aquilo que cabe a nós diante do nosso bondoso Deus. Vamos orar? Eu te dou graças, Senhor, por essa palavra Tua que vem até nós, nos ensinando a ter uma vida de gratidão. Te damos graças porque temos, dia após dia, inúmeros motivos para agradecer. Se contarmos as bênçãos do Senhor, perdemos a possibilidade de enumerar todas elas, pois são incontáveis, pois o Senhor é um Deus incalculavelmente misericordioso. Louvamos o Teu nome e bendizemos o Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa abençoar seu coração e você possa compartilhar essa mensagem, compartilhar este canal, este vídeo com bastante gente para abençoar mais vidas. Fique com Deus.